Senhor Jesus, obrigado, papai, por mais um sábado estarmos aqui na tua casa, Jesus, para aprender um pouquinho mais de ti, papai. Sim, Jesus usou o Dani, papai, para nos ensinar da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cadê o Guilherme de novo? Thanks a bunch. Hoje a gente tem bastante exercício de inglês para fazer, viu? Eu nem mandei antes para vocês porque é tão difícil que vai ter que ser só com a ajuda do professor. Então, gente, a partir de hoje a gente vai ter esse microfone aqui ao lado, tá? E quem quiser, só para vocês entenderem bem como funciona a aula, se vocês não sabem ainda, tá? Essa aula aqui ela é totalmente aberta para interrupções a qualquer momento, tá? Só não pode ser interrupção sobre assuntos estranhos à aula, né? Mas se for da aula, você pode me parar a qualquer momento, vir aqui, pegar o microfone e fazer uma pergunta, tá bom? Perguntar ou fazer um comentário, tá? Vai funcionar com o microfone para sair bonito na gravação, tá bom? Então venham aqui e falem ao microfone, tá? Sintam-se à vontade. Então, gente, na última aula eu passei para vocês algumas considerações sobre o necrológio, né? Quem que fez algum esboço aí? Você fez algum esboço, Gui? O Gui fez. Fez também. Você também, Jaque? Não? O Vitor também não estava? Tá. Esse exercício, gente, não é uma imposição disciplinar, porque isso daqui é um seminário, né? Mas ele é um instrumento para auxiliar vocês nas suas próprias vidas, tá? Então, se você não o fizer, ninguém vai te recriminar, não é uma exigência, você não vai ser reprovado, mas você vai estar abrindo mão de um grande instrumento na sua vida, tá? Então, quem não fez ainda, faça, quando tiver um tempo, tá? A gente sabe que não é fácil para ninguém parar, né? Ainda mais hoje em dia, que é tudo tão corrido, né? Parar e se concentrar em si mesmo, né? Mas façam, que vai ser de muito proveito, tá? Então, até o Vilmar me perguntou se eu ia, né, corrigir ou ler, né, hoje, não corrigir, mas ler os necrológios, né? Mas a ideia não é essa, necessariamente, a gente lê-los em aula. Porque, como eu falei, ele é um instrumento para vocês mesmos, né? Então, eu quero dar uma olhada, se vocês quiserem compartilhar o necrológio de vocês comigo, eu quero dar uma olhada no de cada um, individualmente. E depois a gente pode trazer em aula, tá? Por quê? Porque eu vou dar um primeiro... O do Júnior está muito bom, ele entendeu certinho o exercício, né? Que foi o que eu li, né? Então, eu quero pelo primeiro dar um tratamento, acertar um pouco essa versão inicial do necrológio de vocês, para daí a gente trazer em aula de uma maneira que seja bem edificante para todo mundo, tá? Mas claro que quem permitir trazer, né? E se você quiser, Dani, eu quero que você fale só essas partes, não essas outras, né? Para todo mundo, não tem problema, tá? Então, porque é algo muito pessoal, eu só não sugiro, eu desaconselho, né, que vocês escondam qualquer coisa do pastor, né? Mas se você não quiser que seja falado aqui na aula publicamente, né, eu acho muito interessante, eu acho que é digamos, um privilégio de cada um, né? Então, como eu havia falado já para vocês, gente, nas aulas anteriores, o nosso assunto aqui é a felicidade. A gente entrou no assunto da felicidade e, através dele, nós entramos no assunto do autoconhecimento. Nós queremos avançar no autoconhecimento justamente para alcançar a felicidade. Quando a gente fala em alcançar a felicidade, pode parecer um conceito muito epicurista ou mundano, né? Mas existe, em qualquer momento em que eu menciono a palavra felicidade aqui, vocês têm que compreendê-la num sentido todo especial, que é no sentido bíblico mesmo, dentro da revelação do Evangelho, tá? Inclusive, o meu necrológio, que eu mandei como exemplo, né? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu vou refazê-lo, eu tenho que refazê-lo, porque a última vez que eu refiz foi em 2017, né? E todo o meu necrológio ele está dentro do paradigma, dentro da visão cristã, do Evangelho,
mas às vezes a linguagem que eu usei ali pode não parecer. Então eu vou retratá-lo também e eu quero que vocês compreendam que todo momento que eu uso a palavra felicidade aqui, eu não estou usando como o mundo a usa. Tá? Eu quero que vocês abram comigo, quem tiver a Bíblia, em Marcos 10, 29. Tá ligado o microfone? Tá. Marcos 10, 29, tá? Quem puder, acompanhe e anote. Tornou Jesus. Respondeu Jesus, né? Porque Pedro, né, fala a Jesus que nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, o nosso galardão, gente, embora ele no céu vai ser algo todo especial, algo muito acima daquilo que a gente pode imaginar aqui, Jesus já disse que nesta vida nós já vamos receber um galardão, que é o cêntuplo. Nós vamos receber esse cêntuplo, ele é 100 vezes mais, né? Ele é um símbolo, certo? Ele é uma força de expressão. Ele está querendo dizer, incalculavelmente melhor do que a vida terrena que você pode ter aqui. Se você abandonar tudo por causa do Evangelho, quer dizer, se você o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você obedecer Jesus em tudo, na sua palavra, você já nesta vida você vai receber 100 vezes mais do que se você não vivesse com ele. Compreendem? Do que se vocês não obedecessem. Então, eu há muito tempo, muito tempo, eu era criança, ainda eu li esse versículo aqui e pensei, cara, eu quero esse 100 vezes mais. Prestem atenção, você ter casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, não é bom? É bom, em si mesmo é bom, não é? Você ter uma casa, você ter uma família, você ter amigos, você ter um trabalho, você ter tudo equilibradinho, não é bom? É bom. Agora Jesus está falando que você vai receber 100 vezes mais, aqui nesta vida já. Não é uma felicidade, a gente pode chamar isso de felicidade, uma felicidade assim, muitíssimo superior àquela que o mundo propõe? Que o mero ter casa, irmãs e propriedades pode oferecer? Por que é 100 vezes mais? Se você olhar de fora, não vai parecer 100 vezes mais. Se você ver a vida de Paulo, por exemplo, se você olhar ela exteriormente, não vai parecer a você que ele tem 100 vezes mais. E por que ele tem 100 vezes mais? Porque o Espírito Santo o está reconfortando a todo momento. Então, a comida, por exemplo, a ração que Paulo comia na cadeia, o satisfazia mais, lhe dava mais contentamento e alegria do que um banquete que um rei tinha, que um imperador romano tinha. Porque o Espírito Santo é aquele que potencializa a sua capacidade de fruir das coisas. Deus criou a sua capacidade de fruir as coisas. Então Deus pode centuplicá-la. Compreendem? Eu já falei disso numa aula aqui, né? A capacidade de fruir. O que importa não é a gente ter mais, mas a gente aumentar a nossa capacidade de fruir das coisas, que foi criada por Deus. E essa fruição, fruir é você gozar de algo, usufruir de algo, né? Prová-lo. E essa capacidade, ela é um dom do espírito humano, quero dizer. É uma capacidade, uma faculdade do espírito humano. Entenderam? Então, quando eu uso a palavra felicidade, a felicidade que a gente está buscando aqui nessa aula, esta felicidade aqui. Então, não tem nenhum problema, gente, a gente buscar a felicidade, contanto que seja esta. Compreenderam? É essa a ressalva que eu quero fazer aqui. Eu quero que todos nós tenhamos liberdade na busca da felicidade, porque muitas vezes nós, como cristãos, nós temos, às vezes, um pouco de receio de falar, eu quero ser feliz. Porque pode parecer muito mundano,
Pode parecer que a gente quer a felicidade aqui na Terra. E claro, você tem que ter cuidado no falar isso para pessoas que estão fora do seu círculo mais próximo, porque elas vão compreender dessa maneira, né? Porém, nós temos entre nós, pelo menos entre nós que compartilhamos da mesma visão, eu quero criar essa liberdade entre nós aqui, que estamos caminhando juntos, entendeu? Vamos falar, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz nesta terra aqui. Porque Cristo prometeu. Ele não prometeu que seria tudo gostoso, tudo agradável. Ele não prometeu que você não teria angústia. Ele não prometeu, ele fala, vai ter perseguição. Entenderam? Porém, ele prometeu que a gente teria 100 vezes mais nesta terra. Tá? Isso, e esse versículo aqui tem centenas de outras interpretações que estão ali embutidas, né? Você também ganha muito mais irmãs e campos, né? Porque você vai estar incluído no corpo da igreja. Então você vai ter muito mais irmãos do que de sangue. Ele quer dizer isso também. Enfim, tem diversas interpretações possíveis, mas a mais imediata é essa, tá? Que você vai, é só você observar a vida dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. A gente não pode dizer que ao mesmo tempo que eles viviam uma vida exteriormente, como Paulo fala, né, os mais miseráveis dos homens, mas ao mesmo tempo que eles estavam vivendo como os mais miseráveis dos homens exteriormente, eles estavam dentro da cadeia pulando de alegria. Compreende? Então, essa felicidade nós temos que buscar. Não sejamos tímidos na busca dessa felicidade. Não, Deus, eu quero ser feliz, eu não quero ser miserável, eu não quero ser triste, eu não quero ficar andando pelos cantos aí, me lamuriando, entendeu? Então, como se diz em francês, né, ser um Jeremias, né? Tem até um verbo para isso em francês, né, que é se lamentar, né, porque Jeremias era aquele que se lamentava muito, né? Então não quero ser um Jeremias nesse sentido, né? É claro que há momentos de se lamentar, né? Mas o Espírito Santo, Paulo fala, o reino de Deus é o quê? Alguém sabe as 3 coisas? Alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é isso, Paulo fala. Entenderam? Ele não fala tristeza, ele não fala lamentação. Ele fala alegria, paz e justiça. Então, embora haja momentos de se lamentar diante de Deus, em bater no peito e tudo mais, e se arrepender, não, o reino de Deus, a perfeição mesmo, é alegria, paz e justiça. Né? Existe o arrependimento também e tudo mais, né? Mas não o mero lamentar-se. Compreendem? Então, gente, a gente tem... Arrependimento é mudança. O arrependimento ele pode vir acompanhado da lamentação também, né? De uma emoção de lamentar-se, né? Mas ela não se resume a isso. Você pode se lamentar e não estar arrependido de jeito nenhum. Aquilo é só remorso. Né? O caso clássico são serial killers, né? Eles só choram, eles desmancham de chorar. O único momento em que eles demonstram emoção e até se desmancham de chorar é quando eles são pegos. Entendeu? Então, não quer dizer que eles estejam arrependidos do que fizeram. Quer dizer que eles estão sentindo muita dor por terem sido pegos. Em que medida nós às vezes, em certa medida, nós somos serial killers no nosso dia a dia. Nós somos como eles, né? Nós muitas vezes choramos, mas só porque nós fomos pegos. Não porque nós realmente queremos fazer diferente do que aquilo que nós fizemos. Se você começar a fazer a coisa diferente, aí beleza, aí você se arrependeu de verdade. Mas se você só não está fazendo a mesma coisa por falta de oportunidade, é só remorso. Compreendem? Então, eu até trouxe uma ilustração aqui, gente, algo para ilustrar. Então, como eu falei para vocês, a gente está buscando a felicidade, tá? Nesse sentido. Mas, para chegar a ela, não basta eu chegar aqui e ficar 1h30 definindo verbalmente o que é a felicidade. Eu poderia fazer isso, entendeu? Mas não dá certo. Vocês iam sair daqui cheios de ideias para falar para as outras pessoas.
Alguém ia perguntar para você, Luiz, o que é felicidade? Tu ia chegar, pá, 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 né? Ia enumerar 205 conceitos que o Daniel falou aqui, ia falar bonito a respeito, mas você não ia saber nada. Não. Por quê? Porque a felicidade ela é feita de diversos elementos. Um dos elementos que eu trouxe já aqui é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento você não chega a essa felicidade. Outro elemento é a riqueza de imaginação. Sem ela você também não chega à felicidade. Um certo nível de educação você tem que ter. Você não precisa ser o intelectual dos intelectuais, mas algum nível de educação você precisa ter. Gente, se você não tiver certo nível de instrução, eu estou falando em livros mesmo, em instrução, entendeu? Em literatura e tudo mais. Se você não tiver certo nível disso, você não vai ser feliz. Não vai. Entenderam? Você pode até assim, tá muito bem encaminhado para a felicidade, mas você vai estar se limitando, tá? Então, a felicidade, ela é o resultado, certo? O produto final é o que eu coloquei só para exemplificar, só para ilustrar, né? Mas tem milhões de elementos aqui. E eu enumerei alguns já até agora. Seja bem-vinda, Patrícia. E eu enumerei alguns até agora. Tá? E por que eu coloquei aqui na forma de equação? Para vocês entenderem uma coisa. Isso daqui é uma das considerações mais fundamentais da filosofia. E esse conceito que eu vou trazer aqui agora para vocês pode ser uma base, um fundamento extraordinário na vida de vocês inteira. Se vocês entenderem o que eu vou falar. Ó, em filosofia, a filosofia é a busca da realidade, do ser mesmo. Você está buscando conhecer o ser e não o conceito. Tá? Então, na matemática, se você definir o conceito de 25, por exemplo, tá? Digamos que essa conta aqui, x vezes y mais z dividido por k, é 25. Imaginemos assim. Tá? Você faz uma equação gigante lá e você coloca igual. Sabe por que chama equação, né? Equar é igualar, certo? Entendeu? Uma linha de matemática. Então, igual a 25. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que todos esses elementos aqui são a mesma coisa que 25. É o que eu estou querendo dizer, que todos esses elementos que eu estou trazendo aqui, eles são iguais à felicidade. A felicidade é o produto dessas coisas. Só que em matemática, em matemática e em todo raciocínio humano, argumentativo, lógico, tá? Verbal, lógico-verbal. A filosofia, ela busca transcender o lógico-verbal e chegar até a realidade viva, nua, tá? Na filosofia, no outro modo, todos os outros modos de raciocinar, tá? Verbalmente, logicamente, você decompondo o conceito de 25, se você pegar 25 e você montar o conceito dele, você vai ver que o conceito dele está já embutido aqui. Você pode decompor o 25 em conceitos diferentes e chegar nisso daqui. Em matemática, em lógica, é assim. Tá? Você pega, tanto que o pessoal que estuda lógica, eles fazem um argumento gigantesco, entendeu? E chega lá a uma conclusão. Se você partir das premissas, tu vai chegar mecanicamente à conclusão, não tem escapatória. E da conclusão você pode deduzir todos os outros elementos nos quais ela pode logicamente se desdobrar. E assim também é em matemática. Tá? Agora, em filosofia, por causa da realidade, por quê? Porque a realidade, gente, ela está... O pano de fundo da realidade é o infinito. E o infinito é incontrolável. Então, se você chegar e tentar decompor, se eu chegar aqui e ficar definindo o que é felicidade, tá? Decompô-la em diversos conceitos para chegar nisso daqui, para chegar nos elementos reais que eu estou trazendo para vocês. Entendeu? Quando eu terminar de definir isso daqui, vai aparecer outro aspecto dos elementos que eu trouxe aqui primeiro, vai aparecer outro aspecto deles. Um dia tu vai definir a felicidade de uma maneira e vai parecer certo. No outro dia já vai aparecer um aspecto diferente de algum dos elementos aqui, que vai mudar tudo. Por quê? Porque isso daqui, o pano de fundo desses elementos é o infinito.
E o infinito está o tempo todo dando de si para as coisas. Compreendem? Por isso que o conhecimento de Deus ele nunca vai acabar. Se vocês, quem esteve presente aqui ano passado, eu falei algumas aulas sobre o infinito. Tá? Deus é infinito, nós nunca vamos terminar de conhecê-lo, porque nós somos finitos, nós não conseguimos abranger a infinitude de Deus numa visão só. Não, nós vamos precisar de uma eternidade inteira, de progressivamente ir nos aprofundando cada vez mais na contemplação de Deus. E, naturalmente, a cada nova vez que a gente olhar para Deus, nós vamos ver um aspecto diferente. E de onde que saiu esse aspecto diferente? Saiu do infinito. Porque o infinito nunca cessa de demonstrar mais aspectos dele. Então, quando você vai estudar as coisas na realidade, filosoficamente falando, tá? Você não pode jamais, se você definir a coisa verbalmente, você vai sentir imediatamente a diferença entre o que você definiu verbalmente e a coisa tal como você a conhece na realidade. Não é assim, Diogo? Quando você vai explicar qualquer coisa. Você pode fazer uma pregação aqui de 2 horas, decompondo direitinho ali. É assim, 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 assim. Por exemplo, o amor de Cristo, entendeu? Tu vai pregar sobre o amor de Cristo, aí tu fica lá 2 horas. O amor de Cristo é isso, 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 isso. Quando tu termina, ou ao longo mesmo da pregação, a cada momento tu percebe como o que você verbalizou ali é incondizente ou é insuficiente para expressar a realidade daquilo que você conhece na realidade. O ser daquilo que você conhece na realidade das coisas. A experiência. Para aqueles que foram para Goiânia, né? Tentar explicar o que foi vivido lá aqui com palavras Exatamente. Não, é quase incomunicável. Né? Então, para você, é exatamente sobre isso que é a aula aqui hoje, gente. Essas coisas que... Você sente e sabe o quão grande é. Então, o tamanho que é aquele tudo, mas você não consegue colocar... Você quer contar para as pessoas, você não consegue verbalizar tudo aquilo, a infinitude que você viveu. Exatamente. Exatamente. Então, eu estou trazendo... A felicidade ela é composta por 350 elementos diferentes. Então, como é que eu vou chegar aqui e vou verbalizar tudo isso para vocês? É impossível. Impossível. Eu poderia ficar aqui até 2248, aqui, 200 anos, e jamais, eu não ia chegar. O que é necessário, gente, para você chegar à felicidade, ao conhecimento verdadeiro da felicidade, então? É necessário um negócio que se chama autotranscendência. A autotranscendência, por exemplo, para uma pessoa compreender aquilo que o Diogo trouxe, né? Aquilo que a gente viveu em Goiânia, para uma pessoa que não foi lá, compreender o que a gente viveu lá, ela precisa se autotranscender, ela precisa transcender tudo. Por exemplo, Luiz, tudo que você tem dentro de você, todas as potências, a tua inteligência, tudo que você sabe até hoje, tá? É incapaz de atingir, de alcançar aquilo que a gente viveu lá. Você não consegue, de jeito nenhum. Entendeu? Se você tivesse ido, sim, né? Não estou falando que a gente é melhor, mas se você tivesse ido, sim. Mas como você não foi, porque você não foi, você não consegue, de jeito nenhum. Como? Agora, mas como que a gente vai comunicar isso para você? De que maneira? Porque se a gente conhece, se nós vivemos isso, e nós somos seres humanos, tem que ter algum modo de você também alcançar isso, não é verdade? Pelo menos em princípio. É difícil, mas tem que ter como. Porque você é um ser humano também, dotado de inteligência. Então, você precisa, para você alcançar aquilo, você vai ter que necessariamente se autotranscender. Porque tudo que existe em você é incapaz de alcançar aquela experiência. Então, você vai ter que transcender, ultrapassar tudo o que você tem em si, todas as suas potências, toda a tua capacidade raciocinativa, verbal, inteligência. Vai ter que ultrapassar tudo isso e chegar, se abrir para uma nova experiência. Aí você pode receber. A mesma experiência que nós, você não terá, porque nós fomos... Não tem como voltar no tempo. Se nós formos de novo, nós vamos ter experiências diferentes lá. Então, a experiência ela é irreprodutível. Não tem como reproduzi-la. Mesmo nós, se nós formos de novo agora, 2, 3 semanas depois, a gente vai ter experiências diferentes.
Mas como que você, então, vai poder ter a mesma experiência que nós tivemos? Você não pode ter a mesma, mas você pode ter uma experiência análoga. Uma experiência que não vai ser exatamente a mesma, mas, em termos gerais, ela vai ser a mesma coisa. Ela vai ser da mesma espécie. Não vai ser a mesma, é mais ou menos como um cachorro, por exemplo. Você vê um cachorro aqui e você vê um cachorro lá do outro lado da rua. Certo? Eles são cachorros diferentes, não são? Você vê diferenças entre eles. Mas eles não têm características que são semelhantes? E aquele ali também tem um rabinho. Quando eu falo com ele, ele abana o rabo assim. Né? Por quê? Porque ambos são da espécie cachorro. Então, a espécie ela é um análogo. Tá? É uma síntese de diferenças e semelhanças. Então, você pode ter uma experiência que é da mesma espécie que a nossa. Não pode ter a mesma, mas pode ter uma experiência que seja da mesma espécie. Tá? Mas, para isso, você vai precisar se autotranscender. Você vai precisar se abrir para o novo. E é isso que eu quero trazer nesta aula aqui, gente. Abrir-se para o novo. Se você não tiver uma disposição interior de autotranscendência, deixa eu começar por isso. A autotranscendência, gente, ela exige muita coragem. E ela sempre implica dor. A dor de você abandonar aquilo que você pensava saber. A dor de você começar a ver as coisas por uma perspectiva diferente. Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, se tornando adulto, nós somos obrigados pela vida a mudar o nosso modo de ver as coisas. Você é obrigado, e isso dói. A tua tendência natural é continuar vendo as coisas como um menino, como uma criança. Mas a vida ela te exige que você tome uma nova visão sobre ela. Um novo modo de operar, um novo modo de pensar e sentir. Compreende? Então, a autotranscendência, gente, ela é sinônima da educação. Sabe o que é educação? É ex ducere. Ducere, dux ducis, até. Dux ducis. Dux ducis, em latim, é o condutor. É o cara que guia, por exemplo, no exército, é aquele que guia os soldados na batalha, o general. Tá? Ducere é guiar, levar até algum lugar. Tá? E ex é para fora. Educação é ex ducere, guiar para fora. O educador, a educação, é guiar a pessoa para fora de si mesma, autotranscender-se. O que acontece, gente? Qual que é a tendência de uma criança? É ela ser totalmente egocêntrica, não é, Diogo? Não porque ela seja má, mas porque é assim mesmo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? A tendência natural do ser humano, desde criancinha, é ter a si mesmo como centro do mundo. Uma criança, por que quando o pai nega alguma coisa à criança, a criança chora? Muitas vezes. Por quê? Não é por causa da coisa. Pode ver que os bebês, as crianças, eles choram por as coisas mais idiotas, mais bobas. Mas não é porque a coisa lhe faz falta, mas é porque você está negando que ela é o centro do mundo. Isso dói nela. Que a vontade dela tem algo que é mais importante do que a vontade dela. E quando a criança começa a ter um convívio social na escolinha, em qualquer lugar, isso fica demasiado claro para ela. Todos os atritos entre as crianças nos primeiros anos ali da escola se resumem nisso daí. Elas estão começando a aprender que existe um outro também além dela, que é da mesma importância que ela, que também tem uma consciência, um interesse e uma vontade, que a vontade dela não é a única que existe no cosmos. Então ela está começando a aprender a se transcender. Ela está começando a ser guiada para fora de si, a não se enxergar somente a si mesma, a enxergar o outro também. A enxergar que existem exigências que são do mundo mesmo. Exigências que ela deve seguir, que estão fora dela, e às quais ela deve se submeter,
e que vão entrar em atrito com a vontade dela mesma, e que isso não é culpa de ninguém. A educação não é isso. A educação é exatamente isso. Então, aí você já vê que aquilo que se chama educação hoje, em qualquer lugar do mundo, é totalmente falso. Né? Isso não é educação de jeito nenhum. Né? Então, a educação é sinônimo de autotranscender-se, tá? Da autotranscendência. Então, A autotranscendência é sair de si mesmo. transcender-se a si mesmo. Sair de si mesmo. Sair de si mesmo. Entendeu? O Luiz, para conhecer, e é isso, eu falo que a autotranscendência ela é um dos elementos fundamentais para alcançar a felicidade. Por quê? Porque como que você vai conhecer todos os elementos que estão aqui para produzir a felicidade? Como que você vai conhecer todos os elementos que estão aqui, desse lado? Abrindo-se à experiência deles. Por quê? Porque meramente pensar sobre aquilo não é o suficiente. Eu não expliquei aqui para vocês. Pensar sobre esses elementos todos não é o suficiente. Você tem que vivê-los. Mas para vivê-los, você precisa se ultrapassar, se autotranscender. A experiência ela exige isso de você. Então, se você não se autotranscender, não se educar, não conduzir-se para fora de si mesmo, você nunca vai conhecer esses elementos aqui. Você pode conhecer conceptualmente. Né? Você pode fazer uma equaçãozinha lá e colocar todos os elementos da felicidade, mas você nunca vai ser feliz de verdade. Você vai conhecer sobre a felicidade. Alguém quer conhecer sobre a felicidade? Eu não quero conhecer sobre a felicidade, eu quero ser feliz. E é interessante que aí tem um grande problema que eu vejo hoje em 95% das pessoas que eu converso, até mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, que a pessoa tem o conceito, né? Então obteve lá um conceito de felicidade, do que é ser feliz, e a pessoa acha que sabe, se move como sabendo, e esse que é o problema, imediatamente quando acha que sabe, quando entra nesse lugar de achar que sabe, se fecha para tudo aquilo que de fato levaria ela para a felicidade. Né? O engano, então, eu sei. Por quê? Porque eu vi numa fórmula conceitual. E aí eu não adentro. Eu estou falando algo que eu vivi por muito tempo, né? Principalmente no Evangelho. Muitos conceitos, muitos livros, né? Teologia, muitas coisas, às vezes eu olhava, eu já entendi o que é isso, mas na realidade eu nunca tinha provado de fato. E eu me fechava para provar. Entendeu? Exatamente. Então, quando você acha que sabe, você se fecha. E quando você se fecha, você para de saber. Entendeu? Então, a filosofia, por isso que Sócrates era o homem mais sábio, de acordo com o oráculo de Delfos, lá, se vocês lerem, vocês vão entender. Ele era considerado o homem mais sábio do mundo, por quê? Porque ele não se considerava sábio. O que é não se considerar sábio? Não, eu sou sábio, eu estou buscando a sabedoria aqui. Mas sempre tem mais. Sempre tem mais. Eu nunca vou me fechar. Nunca vou deixar de receber elementos aqui, esses elementos de experiência. Compreendem? Então, isso é uma precaução, gente, que vocês podem ter nas suas vidas inteiras, tá? Nada. Se você quiser conhecer algo conceptualmente, beleza. Aí você pode fazer uma equação e conhecer a coisa verbalmente. Se você quiser passar na prova, se você quiser... Funciona, mas você não vai saber nada. Nada. Tá? Agora, se você quer saber de fato, se você quer saber o que é a felicidade para ser feliz, se você quer saber o que é o verdadeiro evangelho para andar nele, se você quer saber o que é a paternidade de Deus para andar nela, se você quer saber o que é o amor para andar nele, de fato, aí você vai precisar fazer esse processo aqui, de autotranscender-se, abrir-se à experiência, para você viver esses elementos aqui e enxergar com a sua inteligência mais espontânea a articulação que há entre eles. Aí você vai enxergar na realidade a articulação que há. Esse sinal de vezes e mais e divisão, você vai ver na realidade. Qual que é a relação entre o meu necrológio, entre eu estar todo dia me examinando, por isso que eu coloquei aqui, introspecção. Tá? O autoconhecimento ele tem essas duas colunas. Tá? A introspecção, que é aquilo que a gente faz no necrológio, e a autotranscendência, que eu estou explicando hoje. Tá? Então, é o necrológio e isso que eu estou explicando hoje. Tá? Então, se você
quando você voltar o olhar para dentro de você mesmo, você vai ver a articulação entre esses diversos elementos. Qual que é a articulação entre ter um propósito na vida, entre trabalhar, entre cuidar do meu corpo, entre servir a Cristo e a felicidade? Você vai enxergar isso. Porque você vai estar enxergando as coisas na realidade, vai ficar claro para você. Entenderam? Então, esse é o modo de conhecer filosófico, tá? Autotranscender. Transcender aquilo que você pensa que está. Aquilo que está na sua memória, esquece. Não é que esquece. Aquilo que está na sua memória é insuficiente. Aquilo que você já viveu. Não adianta você, que nem fez o Buda, né? Eu vou sentar aqui debaixo dessa árvore e eu não saio daqui enquanto eu não alcançar a libertação do sofrimento. Isso é idiotice. Ele só consegue fazer isso se vier um anjo ali e trouxer o Jesus Cristo, entendeu? Senão, é impossível. É idiotice isso. Entendeu? Não, você precisa viver. A vida precisa te mostrar. O ser precisa te mostrar o que é a libertação do sofrimento, o que é a felicidade, o que é a verdadeira alegria. Não adianta você sentar, muitas vezes nós queremos fazer que nem o Buda. Eu já fiz isso milhões de vezes. Vou sentar aqui, entendeu? Na minha cadeira aqui, dentro da minha caverna, todo isolado de todo mundo, e com o poder do meu intelecto eu vou alcançar o que é a felicidade. Eu já fiz isso muito, entendeu? Vou ficar aqui pensando, uso todos os meus poderes de raciocínio abstrato e matemático e lógico, e eu chego, cara, eu construo todo um edifício lindo. Mas aí acontece uma coisa no outro dia que me demonstra que eu não sabia nada. Compreende? Eu penso, não, cara, então não adianta eu ficar aqui, sentar e tentar pensar sobre as coisas. De pensar, morreu o burro. Esse ditado, cara, esse ditado resume toda a filosofia. De pensar, morreu o burro, entendeu? Por isso que eu também fico assim muito ofendido quando chamam um filósofo de pensador, entendeu? Pensador não, pensador é um idiota. Pensar, morreu o burro. O Stephen Hawking é um grande pensador. Stephen Hawking, mas ele é um imbecil total, entendeu? Então, o Stephen Hawking é a pessoa que disse que como é que é? Porque no livro dele, The Grand Design, né, ele falou assim, por que existe a gravitação, por que existe a força da gravitação, é necessário que o universo se crie a si mesmo do nada. Isso é uma paráfrase do livro dele, The Grand Design. Escreveram ele e outro cientista lá, eu esqueci o nome do outro agora. Um cara desse bate bem na cabeça? Porque existe a gravitação, o universo se criará a si mesmo do nada. Tá, calma aí. Se existe gravitação, então não existe nada. Então existe a gravitação. Começa por aí. Entenderam? O cara, no final da frase, ele não lembra o que ele falou no começo da frase. Então, quando o cara vai raciocinar sobre a realidade, ele é um imbecil. Completo. Se tu for numa padaria lá, o padeiro tá lá batendo pão, entendeu? E tu falar isso pra ele, na hora ele vai perceber, não, isso é um nonsense. E como é que um cientista timbrado, que nem o Stephen Hawking, QI 198 para coisa abstrata, lógica, matemática, né? Agora, para a realidade, o cara é um energúmeno, como se chama, né? Com um idiota total, entendeu? Então, se ele entrar na academia platônica lá, eles vão botar ele na sessão psiquiátrica, entendeu? Fica lá na sessão psiquiátrica, babando na gravata lá, até tu retomar, entendeu? Nesse caso tem uma grande capacidade lógica, né? Sim, lógica e matemática. Então resolve a equação. Sim. Não consegue alcançar aquilo que é invisível. Sim, de tanto fazer... Exatamente. De tanto fazer aquilo que eu falei, de sentar na caverna e ficar lá só pensando, o cara ficou burro. Morreu o burro. Ele se matou assim mesmo. Ele matou a sua inteligência. Entenderam? Por isso que eu falo, esse ditado é muito sério. De pensar, morreu o burro. O cara pensou tanto, que ele se matou a si mesmo, matou a sua capacidade de enxergar a realidade.
Entendeu? Então, agora, quando você começar a estudar a felicidade e buscá-la, a gente tem que cuidar com isso. Compreendem? Para a gente não ficar tratando as coisas de uma maneira abstrata. Você precisa abstrair, você precisa imaginar, mas você sempre tem, a cada passo você tem que comparar aquilo que você está imaginando, aquilo que você está abstraindo e pensando com a realidade viva, para ver se aquilo é um correspondente correto da realidade viva. O tempo todo, a filosofia é isso, gente. É você estar o tempo todo comparando a experiência viva, certo, com os conceitos. Não tem problema ter conceitos, mas eles têm que se reportar imediatamente à realidade. Tá? Então, como eu falei, esse elemento é essencial, a autotranscendência. Eu vou falar sobre ele em algumas aulas. Nas próximas aulas eu vou falar sobre esse elemento. Hoje é só uma introdução. Tá? Então, um dos elementos da autotranscendência, por exemplo, é você ler literatura. A literatura de ficção, ela abre a sua imaginação, o seu coração para dramas alheios de outros seres humanos. Você vai parar de olhar o seu drama como se ele fosse o pior drama do mundo. Quando acontece algo de mal conosco, algo que nos desafia, algo que algum obstáculo, algum desafio, aquilo parece naquele momento para nós que não acontece com ninguém, que é só conosco, que nós somos assim detestados pelos deuses do Olimpo, como se falaria no teatro grego, né? Mas não é, cara, isso acontece com outros seres humanos, da mesma maneira. E acontece muito pior. Então, um dos princípios mais básicos da autotranscendência e da educação é você enxergar o outro ser humano, o drama dele e não o seu. O que é o amor ao próximo, gente? O que é o amor ao próximo? O amor a Deus, ele, hierarquicamente, logicamente, ele é o primeiro mandamento, não é? Quais são os 2 mandamentos que deu Cristo? E ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas, não é isso que ele fala? Tá, então vamos lá. Amar a Deus acima de todas as coisas é o mais importante. E amar o próximo como a si mesmo é a segunda coisa mais importante. Beleza? Mas não diz lá no livro de João que se nós não amarmos o próximo, nós mentimos quando dizemos que amamos a Deus? Não diz isso? Diz ou não diz? Ou diz outra coisa? Diz isso, né? Ou estou enganado? Diz isso. Mas o amar a Deus não era mais importante? É mais importante na ordem objetiva das coisas, mas na ordem prática do teu conhecimento, na ordem do conhecer, eu não vou entrar em Aristóteles, até isso ele entendia, tá? Ele diferenciava a ordem do ser, ele falava que a ordem do ser é inversa à ordem do conhecer. Então, na ordem do ser, Deus é mais importante. Mas na ordem do conhecer humano, se você não amar, começar amando o seu próximo, você nunca vai conseguir amar Deus. E você consegue amar o seu próximo se você não imaginar o drama dele, se você não levar em consideração o drama dele, você consegue? O que é comiserar-se do próximo? É sentir a miséria dele. Co é junto, miséria, né? Sentir a miséria dele, viver a miséria dele junto com ele. Agora, você pode sentir a miséria do seu próximo se você não transcender a tua própria mente para você entender o drama dele? Por exemplo, como é que você vai entender o drama de um homossexual? Como? Não é eu não consigo, se eu assim, na minha mente comum, sem um esforço de autotranscendência, eu não consigo entender um drama de um homossexual. Primeiro que eu não consigo compreender um cara ter atração por um outro homem. Não consigo compreender isso. Mas eu vou ter que transcender essa minha limitação e tentar entender, imaginar. Para curar aquilo, para ajudar ele a se curar daquilo, ou pelo menos não para curar. Não, cura é um negócio muito ambicioso aqui. Não, simplesmente para você sentir a dor dele junto com ele, para que ele não se sinta solitário. Você vai ter que entender o drama dele. Você vai ter que transcender a tua incapacidade imaginativa e tentar sentir como ele. Senão você não está amando o próximo.
Aí você acha que, não, falando assim, não, você tem que largar o homossexualismo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que isso é amar o próximo, não é? Não é. Pelo contrário, você está sendo grosso com ele. Está faltando com amor. Cara, quando a gente chegar no céu, cara, vai ter tanta gente que vai dar com o nariz nessa parede, sabe? Nessa verdade. Você achava que estava fazendo um bem para a pessoa, mas na verdade só faltava amor. Eu mesmo, eu noto isso na minha vida o tempo todo. Algumas coisas que eu falo assim, mas cara, eu falei só porque eu queria impor algo à pessoa, e não porque eu estava tentando compreender o drama dela de verdade. Entendeu? Então, cara, assim, princípio, entendeu? Início, né? Para principiantes, entendeu? Autotranscendência para principiantes. Aprenda a transcender-se a si mesmo, vendo-se no drama do próximo, treinando o amor ao próximo. E a literatura ela vai te ajudar muito nisso, porque o escritor tem tal capacidade, ele faz tal mágica ali, que ele consegue te fazer perceber-se, sentir-se no corpo da pessoa, do personagem ali. Isso que um bom escritor faz. Então você vai começar a notar, cara do céu, aquilo que eu pensava sobre a vida, os dramas que eu sinto não são únicos. Tem muito mais para além disso. Tem muito mais para aquilo que muito mais além daquilo que eu sinto. Muito mais, infinitamente mais. Entendeu? Cara, vai numa cidade grande, tá? Qualquer cidade gigantesca assim, entendeu? E fica lá no meio da rua contando para as pessoas dos teus problemas. Ou, sei lá, simplesmente vai numa grande cidade, entendeu? E fica andando na rua. A quantidade de sofrimento que você vai ver ali é gigantesca. E você vai perceber que você é só uma titica de nada no meio de um mundo infinito de sofrimento. Você vai ver aquilo que você está vivendo, todos os teus dramas, não importa em nada para os outros. Não importa em nada. Por quê? Porque é muito gigantesco. O mundo é muito grande, gente. Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender também. O mundo é muito grande. Gigantesco. Quando a gente foi para Goiânia agora, a gente passando pela frente de São Paulo ali, em certo momento eu vi lá os prédios assim, né? E eu pensei, meu Deus do céu, a gente está aqui numa viagem, indo para Goiânia, com certas expectativas, com certos desejos, com certas alegrias, mas o que é isso daqui para toda essa massa humana que está ali? Essas montanhas e montanhas e montanhas e montanhas de seres humanos que estão ali. Não é nada. Não desprezando a nossa experiência, né? Mas se você vê no ponto de vista, o que interessa para eles? Não interessa em nada. É só esse senso que eu quero passar para vocês, da pequenez do nosso próprio drama. Eu peguei esse exemplo agora, mas pode ser qualquer drama nosso. É pequeno demais. Então, abrir-se para esse tamanho gigantesco, colossal, para essa multiplicidade assim interminável de dramas humanos, de possibilidades de ver as coisas. Vai em outra cultura para você ver, numa cultura hindu, alguma coisa assim. Simplesmente você condenar tudo como idolatria, como cultura anticristã é fácil. Mas não é isso que o cristão deve fazer. Que nem lá no MCM eu achei muito lindo, né? O pessoal com roupas, com trajes de outras culturas, compartilhando sobre, né, costumes, né? Tem costumes, modos de ver as coisas, modos de se expressar, literatura que não é demoníaco, entendeu? É porque o tambor, você pode usar um tambor para macumba, mas você pode usar também para Deus. Então tem muitos e muitos infinitos elementos, gente, que é só variação do modo de viver, do modo de existir do ser humano, que não tem nada a ver com Satanás, entendeu? Pode ver a variedade de raças que tem, de faces, de cores de pele, de tamanho de cabeça, de formato de nariz, a multiplicidade que existe na Terra. A multiplicidade de culturas, de modo de existir do ser humano é infinitamente maior do que isso. Vocês entenderam o que eu falei? Olha bem para as variedades que tem de aparência física nos seres humanos.
Tem o iglu lá, que é desse tamanhinho, que o olhinho puxado assim, e todo magrinho, tem quase pelo nenhum, entendeu? Tem o nórdico, que é um guarda-roupa gigantesco, os cabelos loiros assim, fortão. Então, tem o preto lá da África, entendeu? Cara, o tamanho, a quantidade de variação essas variações físicas, elas são ridículas, elas são pequeniníssimas perto da variação possível da cultura humana. Compreenderam agora o que eu falei? Então, o que a gente deve fazer é transcender aquilo que o nosso modo de pensar as coisas. É aquilo que eles chamam de desaculturação e aculturação. Você tem que se desaculturar de si mesmo para aculturar-se em todas as culturas do mundo. Não seja da cultura ocidental brasileira, cristã. Seja da cultura humana. Esteja aberto a toda a cultura humana. Se você fizer só isso, você vai ver a capacidade que vai ser infundida em você de entender o ser humano e de se aproximar da felicidade. De entender o que é a felicidade, o que o ser humano precisa para alcançar a felicidade. Pode não parecer inicialmente que tenha muita relação, felicidade e essa autotranscendência, mas tem. E ao longo das aulas vai ficar muito claro isso. Então, Jesus Cristo, no céu, gente, vai ter gente de todos os povos, tribos, línguas, nações. Se você entrar lá pensando, tem que se vestir assim, cara, tu vai se escandalizar. Vai ter nego lá de sunguinha indígena e tu vai se escandalizar. Entendeu? Vai ter gente falando em todos os idiomas e tu vai ter nego que vai ficar pálido quando entrar no céu. Entendeu? Mas Jesus Cristo não falou que a nossa cultura era certa. Você que pensou que era assim. Entendeu? Você que pensou. Então, pode entrar nego lá com a Bíblia assim, Bíblia toda vermelha, cheia de arte indígena, entendeu? Qual que é o problema? A gente que convencionou que a Bíblia tem que ter uma capa preta, assim, tem que estar escrito Sagradas Escrituras, entendeu? Compreende? A gente que convencionou que o culto tem que ser a gente aqui adorando assim, mas lá na África os caras rebolam. Imagina, vai chegar um pastor da Assembleia no céu, vai estar os negão rebolando lá assim, Jesus rebolando junto, entendeu? Nesse contexto, né? Os caras vão se escandalizar. Não, isso aqui não é o céu. Não, é o céu. Você que é idiota, entendeu? Você que não se educou. Entendendo? Então, ao longo das próximas aulas eu vou explicar, vou trazer bastante elementos disso, tá? Então, um dos exercícios, uma das atividades que você tem que desenvolver para se transcender e para alcançar a felicidade é a literatura. E conhecer outras culturas, conhecer outros modos de pensar. Certo, gente? E vocês vão ver ao longo das próximas aulas como isso tem relação com a felicidade. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa de 10 minutos e a gente volta com a aula de inglês.